É hora de vida e saúde, é hora de um programa de informação útil, de qualidade, que vai transformar a sua vida. Se você fizer uso dos conselhos e das mudanças propostas pelo programa Vida e Saúde. Durante essa semana a gente tem conversado sobre a saúde dos cabelos, como evitar queda, como tratar a queda. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. O que você pode fazer para evitar e para tratar a queda dos cabelos. Nós também teremos aqui um papo muito interessante sobre como controlar a raiva. Quem é que nunca se sentiu furioso aqui? Saiba que isso é normal, mas você precisa aprender a controlar os ânimos, principalmente na hora que, em momentos especiais da nossa vida. Nós também teremos receita aqui no Vida e Saúde hoje. Eu sei que hoje não seria um dia para receita, mas a gente trouxe uma receita inusitada e essa receita vai ser explicada, vai ser passada para você pela doutora Joseni. Ela já esteve aqui, nutricionista, e vai falar assim, os nutrientes daquilo que você está preparando. É interessante você preparar uma coisa sabendo que aquilo vai fazer bem para o seu organismo. Vida e Saúde está só começando. Eu quero dar as boas-vindas à doutora Mariana Dimitrov. Tudo bem? Oi. Tudo bem. Tá aqui com a gente durante toda essa semana. De novo. E vamos falar hoje sobre como encarar o problema, como tratar o problema da queda dos cabelos. Tá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outro tipo de queda, né? A queda que acontece por deficiências nutricionais, por questão de estilo de vida, má alimentação. Bom, esse tipo é um pouquinho mais simples de resolver. O que acontece? Uma vez que você descobre que a sua queda de cabelo está acontecendo por alterações do estilo de vida, você sabe aí está a causa. Os principais nutrientes que estão associados com a queda de cabelo, aí é queda mesmo. A queda de cabelo são problemas com as vitaminas do complexo B, problemas com cobre, zinco e ferro. Deficiência desses nutrientes. Deficiências desses nutrientes levam à queda de cabelo. A gente sabe que algumas pessoas, por exemplo, que têm a queda de cabelo de origem genética descartada, por exemplo, começa a notar que está caindo muito cabelo em determinadas fases da vida. Por exemplo, assim, queda localizada. Eu tenho um amigo que de repente está com uma queda assim, como se caiu só um pedaço de cabelo aqui. O que isso pode indicar? Esse tipo de queda, e a queda também, chama alopecia areata, de algumas áreas do cabelo, que não é só cabelo, pode dar nas sobrancelhas, pode dar na barba, em outras áreas, em quaisquer áreas do corpo. Esse tipo de queda está associado ao estresse que leva à formação de anticorpos, é uma situação até autoimune, na verdade. Por conta de toda uma situação de estresse que a pessoa atravessa, o corpo produz substâncias que agridem o próprio couro cabeludo, o próprio folículo piloso e o folículo desprende. Essa queda, grande parte das vezes é autolimitada, mas pode evoluir, assim, se for uma pequena área, resolve rapidamente, mas muitas vezes resolve sem tratamento. Se passar de 4, 6 meses, aí necessita de tratamento dermatológico e alguns poucos casos evolui para uma doença grave, né? Na verdade não é grave, mas é chata, um problema chato que chama alopecia universal, em que todos os pelos, inclusive cílios, podem cair e o tratamento é muito difícil. Mas isso é raro. São a menor parte dos casos. Existe casos que você precisa indicar para o paciente, olha, quem sabe você precisa fazer uma terapia ou fazer algumas sessões com psicólogo? Muitas vezes. Toda vez que eu, por exemplo, no consultório, quando atendo algum caso de alopecia areata, em conjunto eu encaminho para o tratamento psicológico, com certeza. Doutora, muitas mulheres nos perguntaram, esse foi um assunto que a gente trouxe aqui, porque muitos telespectadores perguntaram, mas muita mulher se preocupa com a queda de cabelo. Você já falou aqui que existem fases, como por exemplo a gravidez, como as fases específicas da vida em que tem-se a queda de cabelo assim que é considerada normal. Mas por que as mulheres parece que acabam sofrendo mais os prejuízos, apesar de os homens que ficam com frequência mais carecas, né? Na verdade, tem toda uma questão comportamental associada à questão do cabelo para a mulher, né? Você pode perder um dedo, mas não perde o cabelo, não me tira o cabelo, que é muito sofrimento. Mas assim, até pelo fato dos cabelos das mulheres estarem mais compridos, tem uma questão cultural, de longa data, até a vitalidade da mulher muitas vezes está associada ao cabelo. Por isso que as mulheres estão muito mais preocupadas. E as mulheres, por ter uma proporção menor de
de queda genética, elas têm essas outras causas de queda que são mais visíveis e mais frequentes. Porque a gente falou, a genética some, as outras caem. E você se desespera a hora que você vai lavar o cabelo e cai um monte. Vai pentear o cabelo, cai um monte. Digamos que assim, o que dá para ser feito no caso de queda de cabelo? Medicamentos só? Olha, na verdade, assim, estabelecendo a causa, como a gente falou já algumas vezes, você consegue propor o tratamento adequado. Se a gente percebe que é deficiência de alguns nutrientes, normalmente você pode até encaminhar, muitas vezes eu encaminho para orientação nutricional, para que possa se corrigir essas deficiências. Como esses nutrientes que você falou, que podem estar em deficiência. Vez ou outra é necessário até mesmo uma certa suplementação, e eu gostaria de lembrar das pessoas que estão em processo de deixar de comer carne. Tá. Essas pessoas, é frequente que cursem com quedas. Eu mesmo tive um pouco de queda de cabelo quando fui deixando de comer carne, mas é uma coisa transitória. Aos poucos, quando você vai fazendo... Mas por que isso acontece? O que tem na carne que não deixa o cabelo cair? A carne é uma fonte rica de ferro, né? Então, ela é muito rica em ferro e outras substâncias também que fazem o folículo ficar ali presinho dentro do couro cabeludo e estimular até mesmo o crescimento. Esse período de transição demora até que teu corpo perceba que você não está numa situação de inanição. Somente o que vai acontecer é uma nova maneira de se comportar. Nesse período o cabelo desprende, mas é por alguns meses e depois de um tempo o corpo se adapta, desde que você faça uma transição saudável. E a gente sempre fala aqui, você precisa investigar se está com a vitamina B12 em ordem, fazer suplementação. Os vegetarianos têm que fazer essa suplementação de vez em quando, à medida da necessidade, à medida que se acha necessário. E lembrando também que isso pode coincidir com, por exemplo, quando a gente se torna vegetariano, a gente passa por uma fase assim de adaptações. A gente não se torna vegetariano e já sai comendo e substituindo tudo da maneira correta. Exato. Então, esse período ele vai estabilizar depois. A gente começa a buscar outras fontes de ferro, outras fontes de B12 não, mas dos nutrientes que teriam na carne. E o teu corpo demora um tempo até o teu corpo entender, porque se a cabeça demora a entender, imagina o corpo. O teu corpo também precisa entender que você está num processo. É verdade. Doutora, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Amanhã ela volta. Até amanhã. Vamos agora conversar um pouquinho com o Dr. Johnny Becker, ele que é psicólogo e vai falar um pouquinho pra gente sobre como controlar a raiva. Bem-vindo, Johnny. Tudo bem? Obrigado. Tudo bem, e você? Senta aqui, por favor. Vamos trocar de lugar. Seguinte, quem é que nunca teve um dia de fúria? Parece que tem dia que a gente acorda mais assim, propenso para os acessos, para a raiva. A gente está mais assim, não sei, mais propenso mesmo. Essa seria a palavra para a raiva. Tem dias que a gente está mais irritado, parece, não é? Parece que qualquer coisa que alguém faça, a gente já explode, provoca. Não é? Já é uma provocação. E tem dias que a gente está mais calmo, mais tranquilo, né? Isso é normal da nossa existência, não é? A gente passar por esses altos e baixos no nosso emocional, no nosso humor, né? O problema é quando esses picos são muito extremos, né? Ou seja, quando a gente acaba ficando muito irritado, muito nervoso, começa a vir complicações a partir disso, problemas para a saúde, problemas de relacionamento e assim por diante, né? Existem fases da nossa vida em que a gente está realmente mais preocupado, de repente mais estressado, inclusive pode gerar uma queda de cabelo, nosso assunto dessa semana pode acontecer durante essas fases, mas assim, a gente precisa manter a calma, porque, por exemplo, a gente pode começar a prejudicar a vida durante esses períodos se a gente não aprender a se controlar, a vida profissional, a vida familiar, que a gente sabe que é uma vida só. Mas a gente, se não aprender a controlar, a gente vai sofrer prejuízo. E é importante a gente pensar o seguinte, que existe uma certa raiva, uma ira que ocorre ali naquele momento que alguém está te provocando. E existe também aquela raiva que, de repente, de algo que já aconteceu, está mais no passado e você fica com aquela mágoa, fica remoendo. Então, existem esses dois tipos de ira, não é? E você coloca, por exemplo, que naquele momento que você está ali com raiva, está acontecendo alguma crise, você está brigando com alguém, a pessoa está te provocando. Então, uma estratégia nesse momento é importante pensar o seguinte: não decida nada no momento de crise, no momento ali que você está irado. E às vezes, geralmente,
naquele momento, a nossa emoção é que toma conta. A gente não pensa muito com a razão, não é? A gente não coloca muito sobre o crivo da razão. Fatalmente, as nossas decisões tomadas com a cabeça quente, a gente vai se arrepender depois. E geralmente, quando a gente... Exatamente, virão problemas que a gente não vai gostar muito. Então, o que seria, talvez, de melhor, uma dica naquele momento? Procura desviar. Não tente querer resolver aquilo naquela hora. Ou está recebendo ali provocação, até tem uma estratégia muito importante que a gente sempre dá para casais, né? Ensina. O casal está lá brigando, por exemplo. Você pega, vai para a cozinha, enche um copo de água e a pessoa está lá, né? Brigando, falando no ouvido, você enche o copo de água e começa a contar até 10 e toma o primeiro gole. Mas contar até 10 até bem devagar. Então você toma o primeiro gole, se quiser até fecha o olho, né? 1, 2, Não 3. fecha o olho não, que isso pode ser uma provocação. Mas a pessoa vai se sentir totalmente... mas o que é isso? Eu estou falando aqui, você não responde e tal. Ou seja, é importante você pensar que não vai adiantar falar coisa naquele momento. Você vai falar de uma forma talvez que você não vai gostar. Vai sair coisa que não é bem aquilo que você quer dizer. Não é, às vezes a gente se expressa da maneira errada naquele momento. Em outras palavras, não vai resolver. Tá. Jogando aquela tua ira naquele momento não vai resolver. Então, a melhor coisa às vezes nesse momento é ficar tranquilo, procurar estar tranquilo, mesmo por dentro você está ali remoendo aquela coisa toda, mas procurar não agir de uma forma ruim naquele momento ou falar alguma coisa que você se arrependa. E depois a própria pessoa vai ficar pensando, poxa, tá bom, não quer falar, então ela própria de repente vai diminuir, porque existe uma abordagem comportamental dentro da psicologia que diz assim, se você quer acabar com o comportamento, ou às vezes uma birra, ou às vezes alguma coisa que alguém está te provocando, ignora, deixa pra lá, não dê atenção. Doutor, é o seguinte, a raiva normalmente é seguida por arrependimento. Isso é normal? Isso é bom? Por conta daquilo que a gente falou, né? A pessoa muitas vezes fala, não queria ter falado aquilo e acaba se arrependendo depois. Claro, qualquer processo, se por acaso acabou e você falou, é importante o arrependimento e até o pedido de perdão. Se esse pedido de perdão não vem de alguém que te fez alguma coisa que você não gostou, às vezes a pessoa ela nem está pensando mais naquilo. E se a gente fica com raiva ou com mágoa, somos nós que estaremos sofrendo aquilo. Então é importante a gente fornecer o perdão, mesmo se a pessoa não pediu o perdão. A gente vai ter os benefícios daquilo, né? Agora, é importante o arrependimento, é importante aceitar repensar para tentar não aquilo. repetir o mesmo erro também, né, Johnny? Isso. Porque tem gente que acaba assim, eu sou assim mesmo, me desculpa, então acaba reincidindo no mesmo erro novamente e cai até na incredibilidade, cai até no descrédito. Então, eu acho que o arrependimento ele precisa relevar uma reflexão para que a gente não caia no mesmo erro novamente. Procurar aprender com aquele erro, com aquilo que aconteceu, não é? E tentar agir de uma maneira diferente da próxima vez. É isso aí. Doutor Johnny, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Vamos para o intervalo, na volta tem receita aqui, você vai aprender junto comigo, caponata de berinjela e saber para que é bom. Em 1 minuto a gente volta.